parte que para você é mais difícil na escrita de um texto? O começo, o meio ou o fim? Hoje, mais uma receita neste canal, a receita de como começar um texto. Estamos cozinhando as palavras. Meu nome é Sofia Morim e você está no Travessias Textuais. Depois do vídeo passado, algumas pessoas vieram me dizer: olha, eu entendi o que você falou sobre os tópicos, mas a questão é que eu não sei fazer o começo, eu não sei como começar um texto. Então eu vim aqui hoje falar um pouco sobre o começo do texto. Mais uma vez, como eu sempre digo, duvidem de mim. E tenham consciência de que não existe só um jeito de se começar um texto, existem vários modos. Eu vou trazer algumas ideias, alguns truquezinhos para te ajudar nisso. Lembrando que eu até passo a receita, mas vocês vão ter que descobrir o quanto de sal que vai no seu preparo. No vídeo passado, eu falei sobre os tópicos, criar tópicos na hora de escrever. Eu também já comentei pelas redes do Travessias a importância da gente fazer uma coleção de palavras. Eu também já falei isso em alguns dos vídeos. Conforme a gente vai vivenciando, a gente vai colecionando palavras. Uma outra sugestão da Clarice Lispector, começar pelo meio. E por fim, também vou trazer uns truques. É muito importante vocês se lembrarem que diferentes gêneros textuais, tipos textuais, pedem diferentes começos. Não necessariamente o modo de se começar uma poesia é o mesmo de se começar uma narrativa ou um texto informativo. Cada um deles pede algo diferente de nós. Pode ser que para você o mesmo impulso da poesia apareça na narrativa, ou o mesmo impulso da narrativa apareça num texto argumentativo. Isso vai ser um exercício de observação de si mesmo. Sempre falo isso, vocês vão cansar, vocês vão até acelerar a hora que chega nessa parte, mas é importante. Como que cada gênero atua em você. Um primeiro pensamento, até para fazer uma coleção de palavras, é como esse assunto te chega. Como é que, quando você pensa sobre o assunto que você precisa escrever, você se sente? O que esse assunto te traz? Você pode se sentir desconfortável, você pode se sentir animado. E tudo isso não precisa se preocupar, você ainda não está escrevendo o texto, você está digerindo, você está lidando com ele. Então, antes de pensar no começo, pensar como que esse assunto desse texto te chega, se ele te causa conforto, desconforto, se você se sente bem com ele, se ele te dói. Algo que ajuda a gente a organizar melhor as ideias. No vídeo passado, eu falei sobre os tópicos. Eu também já falei sobre fazer uma coleção de palavras, mas eu acho que eu falei isso um pouco mais espalhado nas redes. Vou dar um exemplo, que eu acho que fica mais fácil da gente pensar. Você quer escrever um texto sobre a vida da mulher mãe na pandemia. Ao invés de você sentar e vou escrever, vamos supor que você quer escrever sobre isso, mas você não sabe exatamente como você vai começar, você não sabe exatamente o que você quer dizer. Você pensa primeiro, né, o que esse assunto te traz, como é que ele te chega, o que você sente sobre isso. Anota ali uma palavra doce. E aí você está na sua rotina. Antes de você parar para escrever, você está na sua rotina. Então, levantou cedo para acordar a criança, para ligar o computador, para tomar café e nanana. Ali você percebe que tem alguma coisa que talvez você queira falar.
Anota no celular mesmo, nota de celular. Aí você vai cozinhar, e aí você vai trabalhar, você entra na sua reunião virtual, aí a criança chega, observa o seu dia, e aí você vai anotando. Ah, não, mas Sofia, meu assunto não tem nada a ver com o meu dia. Se você está fazendo uma pesquisa, se você está lendo textos sobre isso, enquanto você está lendo os textos, se as ideias vão surgindo, vai anotando uma palavra ou outra para fazer essa coleção de palavras. A hora que você parar e olhar, você vai ter já um monte de palavras, você já tem bastante caldo para escrever. E não se preocupa com o formato, você não precisa escrever um parágrafo inteiro na hora que você está fazendo isso. Como eu falei no vídeo anterior, já vai criando tópicos. Começar pelo meio é bem engraçado, né? Parece que tem alguma coisa muito diferente, parece que a gente está indo contra aquela professora de redação lá do terceiro colegial. Começar pelo meio, o que isso significa? Bom, você já sabe o que você quer desenvolver no texto, você já sabe o que você quer falar sobre como que o trabalho doméstico triplicou na pandemia para as mulheres. Você não sabe ainda como é que você vai começar isso, mas você já sabe o que você quer falar sobre isso. Escreve essa parte primeiro e deixa o começo para o final. Deixa para começar o texto só depois que você já tiver terminado tudo. Desenvolve todo o meio e aí depois você vai para o começo e depois você vai para o final. Ou finaliza e aí você volta lá para o começo. Porque às vezes a gente fica tão ansioso com o começo do texto que a gente acaba perdendo o fio no desenvolvimento. Então vai para o desenvolvimento e depois você volta e escreve o começo. Então essa é mais um jeito de lidar com essa dificuldade com o começo. Então tá bom, você fez tópico, você tem uma coleção de palavras, você desenvolveu todo o meio do texto. E agora? E agora, Sofia? Tá, eu cheguei, tô aqui pronta, né? Pausei o vídeo, fui lá, fiz isso. Agora eu quero saber como é que começa um texto. Como é que eu faço para escrever um começo? Primeira pergunta, aliás, eu acho que essa pergunta ela vale até para as outras partes do texto. Qual é o tema central do seu texto? Você tem isso claro? Você tem claro para você do que você está falando? Parece fácil, mas às vezes não é, porque às vezes a gente está falando de um monte de coisa. Nesse monte de coisa tem alguma coisa que conecta tudo isso? O que conecta seu texto? Saber qual que é o tema central ajuda até a pensar em possibilidades de começo. Porque dependendo de como, né, qual é o tema, fica mais fácil ir para uma direção ou ir para outra. O começo, ele diz muito. Eu nem escrevi aqui que era para não dar spoiler. Sobre o seu próprio estilo. O começo do texto vai contar um pouco para o leitor sobre o modo como você conduz o leitor pelo texto. Ai, meu Deus do céu, Sofia. Eu não tenho estilo, eu não sei escrever, eu estou começando agora. Estilo é uma coisa que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai exercitando até a gente encontrar o nosso próprio estilo. Como alguém que começou a pintar e primeiro vai copiando até ficar tão íntimo daquilo, que aí começa a inventar o seu próprio, como um artesão, que no começo segue uma receita para depois ir colocando as suas próprias características. Então fica tranquilo, o estilo vai aparecer, o seu próprio estilo vai aparecer. O começo do texto, então, dá um tom
para o restante do texto. Se você está escrevendo algo mais informal, geralmente essa informalidade já aparece logo ali no início. Se você está escrevendo algo mais formal, também fica claro ali. Se você tem um tom mais humorístico, também às vezes é ali que vai dar. Então, geralmente, o começo do texto dá o tom do restante. E aí chegamos na parte mais esperada do vídeo. Alguns truques, algumas receitinhas para a gente pensar em possibilidades de começo. Você pode começar seu texto, por exemplo, com uma imagem, com uma figura de linguagem. Você pode começar com uma metáfora. Você pode trazer algo que represente aquilo, o tema do seu texto. Você pode começar por aí. Por exemplo, a gente está falando das mães na pandemia. Vamos pensar que uma imagem é um rio represado. O que acontece quando um rio ele é represado? Trazendo uma imagem da mãe que está presa dentro de casa com todas as funções. Essa é uma ideia. Você pode também começar um texto por uma pergunta, uma inquietação. Isso é uma coisa que eu faço muito. Às vezes eu até canso de mim mesma, droga, não queria começar com uma pergunta, mas a hora que eu vejo o texto já está pronto e eu já comecei com uma inquietação. Os vídeos, vocês já observaram isso, que eu sempre começo com uma pergunta. Então, começar com uma pergunta, trazer uma inquietação, também é uma ideia de começo. Voltando lá no exemplo das mulheres e a pandemia, poderia ser uma pergunta bem direta: como a pandemia alterou a vida das mulheres mães, a vida doméstica das mulheres mães? Ou poderia ser uma inquietação. Algo do tipo, nós tínhamos uma idealidade do que seria poder ficar em casa o dia todo com as crianças. Será que a nossa idealidade se manteve firme se realizou durante a pandemia? Sei lá, estou inventando. Então, trazer uma pergunta ou uma inquietação nesse primeiro parágrafo, nesse comecinho. E aí tem um truque de velha, tá, gente? Porque eu não sou tão nova assim. Tem um truque que eu aprendi há muitos anos e que eu acho que é muito eficiente na hora de a gente escrever alguns textos, que é o formato de pirâmide. O que é isso? Uma pirâmide invertida, imaginando o seu texto como uma pirâmide invertida. Então, você começa de modo mais amplo e termina com algo específico. A gente pode começar falando da pandemia, de um modo geral. O que aconteceu na pandemia, no mundo, nas casas. Aí começa mundo, fala das casas para chegar nas mulheres. Finalmente, nas mulheres, você conclui o texto. Até você pode concluir com uma pergunta. Essa pergunta pode sair daqui, ao invés de estar aqui no começo, termina aqui no final como uma inquietação. Você não deixar o leitor intrigado. Ou você pode fazer o formato contrário dessa pirâmide, com a base maior para baixo e a ponta para cima. Então, você começa de um assunto específico e termina com isso mais amplo. Começo falando das mulheres dentro de casa na pandemia e termino falando do mundo de uma maneira geral. Outra sugestão é começar com uma memória. Dependendo do texto que você está escrevendo, você pode começar com uma memória. Esse assunto te lembra alguma coisa específica? Conte isso no texto. O fato de você estar presa dentro de casa com as crianças te lembra, sei lá, uma vez minha avó ficou doente, foi para casa, a gente não podia sair, ou a gente estava com catapora, ninguém pôde sair de casa.
Você pode começar por uma memória. Pode ser uma memória boa, pode ser uma memória doída, pode começar. Ou você pode começar com uma história. Porque vou tentar colocar assim em lugares diferentes. Memória é uma coisa. Você está lembrando de um fato. E aí você vai trazer até talvez uma coisa mais curtinha. Mas você pode transformar essa memória numa história. E você conta essa história no começo. Para introduzir o assunto, o tema central, para depois você desenvolver. Ou você pode trazer uma história ficcional que você inventou, que você conhece, um conto de fadas, uma lenda. Estou tentando pensar numa história. A gente pode falar da Rapunzel presa na torre e depois trazer a imagem das mulheres presas dentro de casa, que a Rapunzel estava sozinha, né? Mas pode ser. E por fim, eu vou sugerir, às vezes, começar com uma citação que mexe com você, que está relacionada àquele assunto, que traz, que ilumina, que compõe, que conversa com o que você vai trazer. Isso é bem comum. Às vezes até não começa o texto, o parágrafo mesmo, com a citação, às vezes ele vem no canto superior direito. Mas você também pode trazer para o texto, dependendo do tipo de texto que você estiver escrevendo. Então é importante lembrar, primeiro, qual é o tipo de texto que você está escrevendo. Como este assunto te chega? Qual é o tema central do seu texto? E por fim, antes de pensar em começo, ir descobrindo o seu estilo, o que te deixa mais confortável. Dá uma olhada nos textos que você andou lendo, que você gostou, observa como é que ele começa. Fazer observação de outros textos. Vocês lembram dessas aulas? Eram chatas, mas na verdade é algo importante. Observar como o outro, o gesto do outro é fundamental na artesania. E assim também na escrita. Então, como é que os autores que você gosta, que você lê, eles começam um texto? Dá uma observada. Eles têm algum formato ou eles começam cada texto de um jeito? E se começam cada texto de um jeito, esses começos eles diferem por causa do tema? Observa isso. Essa observação vai te dando repertório para que você, aos poucos, crie seu próprio estilo. E para que você crie seu próprio estilo, é importante que você treine diversos começos. Então, você vai escrever um texto para o Facebook, uma postagem no Instagram, uma rede social. Aproveita, faz um treininho assim. Vou começar com uma memória. Começa com uma memória, vê se isso te deixa confortável. Vou começar por uma pergunta. Vai treinando, vai exercitando esses diferentes tipos até você perceber quais são aqueles que te deixam mais confortáveis, que te ajudam o texto a fluir, ou não, te travam completamente. Nossa, Sofia, essa história de começar com pergunta me deixa angustiada. Tudo bem, não precisa começar com pergunta. Ou, é aqui que dói? Então é aqui que eu vou ficar. Escreve um monte de texto com pergunta para experimentar, para ver se isso passa ou não. E mais uma vez eu digo para vocês, não se prendam a tudo que eu falo. Existem muitas maneiras, não existe nenhuma maneira certa. Se alguém está te dizendo que só existe um modo de começar um texto, essa pessoa não está sendo honesta com você. Existem técnicas, óbvio que sim, passei aqui algumas, mas eu acho que o texto, a gente precisa tirar o texto desse lugar tão distante, tão idealizado, e trazer o texto, a escrita, para um lugar
próximo de nós, em que a gente se sente mais íntima dele. E para criar essa intimidade, é igual namoro, né? A gente vai chegando perto, e a gente tem que se apropriar dele. É meu texto, é assim que eu escrevo. Ainda vou gravar um vídeo sobre isso mesmo, sobre a gente se apropriar da nossa própria escrita. É isso. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, curtam. Se não se inscreveram no canal, se inscreve no canal. A cada 15 dias tem vídeo novo por aqui. Se você quer conhecer mais do Travessias, entra no site, tá na descrição do vídeo. E se você conhece alguém que talvez se interesse por esse assunto, compartilha. Fiquem bem.